Quando o PlayStation 5 chegou às lojas em 2020, o console enlouqueceu fãs, vendedores e a própria Sony. Isso porque, em pouquíssimo tempo, o console se encontrou fora de estoque em todas as lojas oficiais. Apesar do interesse do público em adquirir o novo PlayStation, a escassez do produto não era apenas por causa da sua alta demanda, mas por causa também de um motivo bem peculiar: bots. Procurando uma forma de lucrar rápido com as vendas do PlayStation 5, diversos lojistas começaram a utilizar robôs com o objetivo de comprar todo o estoque das lojas oficiais e revender mais caro. Apesar da utilização de bots não ser nenhuma novidade para os brasileiros ou para a esfera política desde 2018, esse uso em específico dos robozinhos pareceu dar luz a um problema que apenas cresceu: a epidemia virtual de contas gerenciadas por inteligências artificiais. Mas e daí? Você deve estar se perguntando. Inteligências artificiais, robôs para maximização de resultados, chat GPT como psicólogos, tudo isso não é uma novidade. A verdade é que estamos a um passo de viver como Mad Max, só que sem as roupas legais. Bom, formamos um bom par. Vagabundo. Bom, e daí que quanto mais nossas redes sociais são tomadas por personalidades virtuais como o Pelé ou seu psicólogo virtual, mais nos afastamos do propósito inicial de plataformas como Instagram ou Twitter: se conectar. Choque no seu sistema. E, apesar de não parecer, o jogo pós-apocalíptico, protagonizado por um entregador, e as animações feitas por um ambientalista têm muito o que dizer sobre isso. Sim, eu tô falando de Hideo Kojima e Hayao Miyazaki. Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro Mídia Branca, e hoje eu vou recomendar um jogo esquisito, falar de animação melancólica e xingar quem usa IA. Não necessariamente nessa ordem. Pegue seu café ou bebida de preferência e vamos conversar. Existe um conceito presente em toda a obra de Hayao Miyazaki, idealizador do estúdio Ghibli, que constantemente aparece nos vídeos ensaios de cinema: o mar. E não, gente, eu não tô falando daquele filme de terror protagonizado pelo Octavia Spencer, que é muito bizarro. Don't make me drink alone, don't make me drink alone. Lacuna, espaço, pausa, vazio. Ma é um conceito presente na interpretação moderna das artes e cultura tradicionais japonesas. De forma literal, ele representa o espaço vazio, esse sendo visto com tanta importância quanto o restante de uma obra de arte. Nas obras de Hayao Miyazaki, o Ma aparece como um momento de contemplação vivido pelo personagem. Em um de seus maiores sucessos, por exemplo, A Viagem de Chihiro, esse vazio se dá quando Chihiro contempla o mar que ronda o local onde ela está. Ou quando se vê em uma viagem de trem junto de uma entidade sem rosto, um bebê transformado em um hamster e um passarinho. É nesse momento que o espectador tem a chance de respirar e compartilhar o silêncio com o protagonista. Naqueles poucos minutos ou até mesmo segundos, a figura do personagem se mistura com a de quem o assiste. Ambos se colocam numa posição de passividade, tentando compreender de onde vieram, onde estão e para onde estão indo. Aqui, Hayao se opõe aos exageros dos animes tradicionais, que usam e abusam de cenas de ação para contar suas histórias. De certa forma, ele nos obriga a parar e respirar. Algo que vai completamente contra o ideal capitalista de que tempo é dinheiro e que, em todo tempo, precisamos ser úteis e lucrativos. Hayao nos lembra que descansar, dar um tempo, é tão importante quanto encher suas histórias de conceitos, personagens e cenas de ação. Que para produzir uma boa história, não é preciso produzir 3 horas de conteúdo. Mas a verdade é que seria injusto dizer que Hayao Miyazaki é o único que utiliza desse conceito para construir suas narrativas nos dias de hoje. Outro nome que me vem à cabeça é Hideo Kojima. Quando o criador de franquias de jogos como Metal Gear anunciou Death Stranding, produção que teria como rosto principal Norman Reedus, de The Walking Dead, o público acreditou estar lidando com mais uma obra de ação.
O que ninguém esperava era que Kojima, na verdade, estava criando uma experiência nova em jogos de guerra, como diria em um artigo para o Rolling Stones. De acordo com ele, o objetivo de Death Stranding era trazer uma jogabilidade que não focava no combate, mas na conexão e colaboração entre os jogadores. 55 anos se passaram desde a criação do jogo Space War, mas os games ainda são primariamente de jogadores com bastões brigando um com os outros. Mas o que isso tem a ver com o mar? Para fazer o jogador se conectar com coisas boas, sem ganhadores ou perdedores, como escreveu em seu artigo, um conceito importante inserido em Death Stranding é o tempo. Viu o quê? O tempo passou de novo, entendeu? Ó. No jogo, acompanhamos Sam Porter Bridges e sua missão de conectar um mundo fraturado, de restaurar um sistema de comunicação sem fio com o objetivo de curar uma realidade pós-apocalíptica onde não existe mais esperança. E por isso o desafio aqui não é enfrentar criaturas com barras de vida gigantescas, ou aprender a desviar nos momentos certos. Pelo contrário, é encontrar rotas seguras, aprender a se locomover em terrenos acidentados e, bom, caminhar. São nesses momentos, entre a entrega de um pacote e outro, que o jogador se vê frente a esse mar. O mundo de Death Stranding é um verdadeiro vazio pós-apocalíptico. Entre montanhas e poucas estruturas construídas por seres humanos, boa parte da sua jogabilidade consiste em contemplarmos o mundo enquanto tentamos assimilar a última reviravolta na história de Sam Bridges. Para deixar esses momentos ainda mais especiais, Kojima une o visual único do jogo com uma trilha sonora cheia de significado. Em comparação a Miyazaki, que nos obriga a contemplar o vazio de forma passiva, através do visual e som dos seus filmes, Kojima nos faz passar por esse mar de forma ativa, ouvindo, vendo, sentindo cada momento, enquanto literalmente entra na pele do personagem. Novamente, vai contra todo o conceito capitalista de produzir a qualquer custo. Mas se essas obras nos fazem encarar e contemplar o vazio, o capitalismo e a sua nova arma, as IAs, parecem estar dispostas a nos tirar esses pequenos momentos de contemplação e transformar tudo, eu repito, tudo em produto. これ面白いと思って見ることできないですよね。極めて不愉快ですよね。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。 Imagina, você acorda um dia e descobre que o seu trabalho serviu de base para a criação de um podcast. Não só isso, ele foi literalmente jogado para IA, triturado e transformado em um conteúdo genérico com 5 minutos de duração. Um texto que você demorou meses para concluir, que foi desenvolvido com base no seu TCC, que foi publicado em uma plataforma de divulgação científica, que você nem mais lembrava que existia. Bom, esse parece ser só mais um enredo menor de um episódio de Black Mirror, mas isso meio que aconteceu comigo. Um dos meus artigos, esse em específico falando sobre a influência do Superman e Lois Lane na imagem do jornalista, foi transformado em um podcast de 5 minutos através de uma IA sem a minha autorização. Quanto mais eu penso nisso, mais eu fico... Estamos ferrados. Depois de eu ter rido de nervoso por mais 5 minutos, me peguei pensando no absurdo que estava bem na minha frente. Uma plataforma que nasceu da ideia de divulgação científica e de compartilhamento de informação, se debruçando nesses mesmos propósitos para mastigar e vomitar conteúdo produzido por uma IA. E conteúdos como esse são apenas o topo do iceberg que o nosso Titanic parece estar se direcionando. De acordo com uma pesquisa da Barracuda Networks, os bots representam mais de 50% do tráfego da internet, sendo que 30% deles a instituição classifica como bots ruins, utilizados para ataques virtuais, cyberbullying, roubo de identidade, etc. Curiosamente, ou nem tanto assim, 72% da origem desses bots ruins é a América do Norte, lar dos Estados Unidos, um dos maiores exemplos do efeito do capitalismo
capitalismo tardio. Eu não tô tentando fazer esse vídeo ser sobre o capitalismo está destruindo tudo e a nossa mente no processo. Na verdade, eu quero levantar uma questão um pouquinho mais importante. Para quem nós estamos produzindo? Quando Hayao Miyazaki e Hideo Kojima utilizam o vazio em suas narrativas, eles estão alimentando nossas mentes com todo tipo de sentimento. Mas mais importante do que isso, eles produzem para que seres humanos sintam esse vazio. Só que quando estamos em um ambiente formado com mais de 50% por bots, robôs, quem nós estamos alimentando? Ou melhor, o que estamos alimentando? Empresas como a WeTransfer já meio que respondeu essa questão. O serviço que é utilizado para o envio de grandes arquivos atualizou suas diretrizes recentemente, deixando claro que todo o conteúdo que for baixado em seus servidores poderá e será utilizado para treinar suas IAs. Em outras palavras, é como se você utilizasse os correios e aí o entregador se sentisse no direito de fazer o que ele quiser com o seu produto. Ele abre sua caixa e pensa, putz, um videogame, vou pegar. E você não pode fazer nada em relação a isso, porque é como se o correio virasse e dissesse, então, você nos deu o seu pacote, logo ele é nosso, a gente faz o que a gente quiser. Se a gente quiser entregar, a gente entrega. Se a gente não quiser também, o problema é o seu. Gente, atualização porque aqui a gente tem notícia, a gente traz os fatos na íntegra. Então, aparentemente o WeTransfer, ele deu o pé pra trás. Oficialmente falando, eles não vão mais utilizar o conteúdo que você subir lá para treinar as suas IAs. Porém, Juno, eu já não utilizava. Agora mesmo que eu não vou mais utilizar esse negócio. Porque, e assim, vamos lembrar que a notícia saiu na segunda-feira, dia 14. Eu gravei ontem, dia 15. Talvez eles simplesmente mudem de ideia de novo amanhã. Então, assim, eu não confiaria. Apesar dessa notícia parecer apenas mais um capítulo de um episódio de Black Mirror, a verdade é que isso não é nada diferente do que essas empresas já estão fazendo há anos. Nossos dados têm sido roubados e vendidos e isso não é uma novidade. Mas se antes isso era uma coisa escondida, agora utilizam o argumento de avanço tecnológico e alimentar IAs para maquiar o que estão fazendo. Roubo de dados. E aí eu te pergunto mais uma vez, para quem nós estamos produzindo? Quando falamos em audiência, likes, interação, engajamento, visualização, que dados nós estamos analisando? Pessoas reais ou apenas bots? Nessas redes não tão sociais, estamos nos conectando com pessoas ou robôs? And then Hideo will go, okay, pick up the baby doll and cry. And you're like, what about? And then he's like, look up, a whale! A verdade é que é meio ridículo falar essas coisas em voz alta. Não pelos absurdos que estou dizendo, mas pela sensação de que eu tô criando uma teoria da conspiração. Parece que a qualquer momento eu vou virar a câmera e começar a entrevistar o ET Bilu e ele vai dizer... Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Mas antes que eu fique completamente doido das ideias, falando como se fosse um personagem de algum programa do History Channel, eu quero falar de Kobo Abe. Nascido em 1924, Kobo Abe, pseudônimo de Kimifusa Abe, é um romancista e dramaturgo japonês constantemente comparado com Franz Kafka. Sabe, o cara que escreveu o livro do homem que se transforma numa barata? Metamorfose? Esse mesmo. E essa comparação não é nada aleatório. Assim como Kafka, Abe se debruça no existencialismo e surrealismo para contar suas histórias. Em um de seus livros, por exemplo, ele transforma o seu protagonista em um pedaço de pau. Inclusive, essa história foi uma das principais inspirações para Death Stranding. Lembra o jogo que eu estava falando lá no início? Esse mesmo. No primeiro Death Stranding, Kojima inicia o jogo com uma citação de Abe do conto Nawa, que pode ser traduzido como a corda. Nela, ele diz: a corda e o bastão são duas das ferramentas mais antigas da humanidade. O bastão para manter o mal afastado, a corda para trazer as coisas boas para perto. Ambas foram as primeiras amigas concebidas pela humanidade. A corda e o bastão sempre estiveram onde a humanidade estava. Assim como Kojima diz em seu artigo sobre Death Stranding e o seu sonho de revolucionar a indústria dos jogos, Abe nos lembra em Nawa que o humano é um ser simples. Ele quer afastar o que é ruim e aproximar o que é
bom. Para isso, utiliza o bastão para afastar o que é ruim e a corda para aproximar o que é bom. E Kojima, por outro lado, quer utilizar sua história para conectar pessoas ao invés de cair no usual mundo dos jogos de tiro. O desenvolvedor não está interessado em utilizar IAs para preencher buracos, mas sim elevar pessoas. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de jogar Death Stranding on the Beach, o segundo jogo de Death Stranding. Porém, eu pude assistir a Ponzo Zuju jogar. E diga-se de passagem, sigam a Ponzo Zuju. Ela está jogando Alan Wake nesse momento, eu tô tipo... Alan Wake é muito bom! E entre aparições de bandas indies como a Churches, ilustradores como a Lauren Tsai, streamers como a Usada Pecora e diretores como Mike Flanagan, além de referências a Junji Ito, eu me peguei pensando, o Kojima não precisava escanear todas as pessoas que conhece para dar voz e rosto a personagens tão secundários. Ele poderia simplesmente gerar uma infinidade genérica de NPCs, personagens não jogáveis, e ficar por isso mesmo. Mas, ao invés disso, ele decidiu seguir o propósito de conectar pessoas, de criar conexões, de criar cordas ao invés de bastões e conversar com outros artistas. Ele preferiu não se contentar com máquinas e foi direto às pessoas. E em uma época onde todos parecem tão dispostos a transformar tudo, e eu vou ter que repetir, tudo, em uma versão genérica e vazia feita por IA, o que Kojima fez é, sinceramente, revolucionário. E talvez seja esse o tipo de revolução que precisamos no momento. Em outras palavras, nós precisamos daquelas plaquinhas, sabe? Tipo, por favor, não alimente as IAs. Gente, eu amaria uma plaquinha dessa, tá bom? Eu vou fazer uma plaquinha que nem essa, vou colocar aqui atrás. Eu tava sem internet. O técnico chegou, tipo, 4 horas atrasado. Aí, agora, o homem não para de fazer obra. Fazer conteúdo é muito difícil. Dito isso, se você gostou desse conteúdo e quer apoiar mais o meu trabalho, você pode ir até o meu Apoia-se ou ver aqui a categoria de clube de canais do YouTube. Mas só um likezinho, um comentário. E aí, Juno, eu também gosto de Death Stranding. Já me ajuda horrores a chegar a mais pessoas. Então, assim, obrigado. Dito isso, eu espero que vocês fiquem bem, que vocês não alimentem mais IA. E a gente se vê por aí. Até a próxima.